Quando decoramos a nossa casa ou apartamento, surgem diversas dúvidas em como decorar de uma maneira muito mais bonita e aconchegante. Por isso, nesse vídeo eu separei 10 itens indispensáveis para você considerar na decoração da sua casa ou do seu apartamento, para deixá-la muito mais bonita e funcional, de acordo com o seu gosto. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Bruna Cesário. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Toda semana eu trago novidades de arquitetura, reforma, decoração. Se há um tema que te interessa, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho da notificação. E você que já me conhece, puder deixar o seu like na confiança, ficarei super grata. Isso é um sinal de que você está me apoiando no crescimento do canal. Bom pessoal, eu separei 10 itens indispensáveis para você que quer ter uma casa mais elegante, mais funcional. Esses 2 itens são fundamentais para ter uma decoração aí pelo longo da vida. Mas o primeiro item que eu vou te falar, talvez você não saiba dessas informações, é o item de cortinas. Vou te dar algumas sugestões dos tecidos mais utilizados nesses projetos que a gente vê aí pelas revistas, pelos sites de decoração, e também falar os principais tipos de cortinas utilizadas em projetos residenciais. A iniciar pela cortina tipo voal. Esse tecido é um dos mais tradicionais e um dos mais utilizados pela sua leveza, pela possibilidade de você colocar numa sala, num quarto. Ela é translúcida e possui um tecido muito leve, dá aquela certa sensação de transparência, de translucidez, então passa um pouco da iluminação natural para dentro de casa. Inclusive você pode compor com outro tipo de cortina. Por exemplo, no seu quarto você pode ter uma cortina voal e uma blackout em cima, que inclusive eu sempre falo dessa sobreposição de cortinas que deixa o ambiente muito elegante. Então tem a possibilidade de, quando você não quiser esse efeito blackout, que é quando a gente precisa, por exemplo, para assistir uma televisão, que a gente precisa tapar toda a iluminação de fora para dentro, a gente coloca essa sobreposição da cortina blackout por cima da voal. Quando você não quiser esse efeito blackout, você simplesmente pega e arrasta para os lados essa cortina blackout, deixando somente a cortina voal, dando esse efeito super bonito e elegante. O segundo tecido, pessoal, é o tecido em linho. O tecido em linho é um pouco mais caro que o tecidozinho voal, mas ele é muito elegante quando você quer ter uma decoração mais contemporânea ou mais rústica, porque tem essa sensação das fibras naturais. Você pode utilizar esse tecido em linho com uma sobreposição de persianas, fica muito bonito, linho por cima, e as persianas, por exemplo, uma persiana em madeira dentro do seu quarto, dá aquela sensação de chique, fica muito bonito mesmo. O terceiro tecido se chama tela solar ou tecido solar. Já ouviu falar? É super famoso em projetos de decoração, inclusive eu indico muitos dos meus projetos. Em áreas como sala, cozinha, quarto, pode ser utilizado em qualquer ambiente. É composto por polímeros de PVC e poliestireno, que caracteriza por ser um tecido que protege os seus móveis, ou seja, filtra dos raios UV, ao mesmo tempo, pessoal, que passa a iluminação e a ventilação de fora para dentro. Então tem níveis de privacidade que você pode escolher, são 5, de acordo com o fechamento das traminhas de todo esse tecido. Por exemplo, a trama de 1% são as traminhas bem fechadas, a trama de 3% é a que eu mais recomendo pelo seu custo-benefício. Tem uma trama intermediária, não é nem 1% e nem a de 5%, que são as tramas mais abertas, que são as mais transparentes. Então aí você vai verificar, quando você pesquisar na internet, que tem diferentes níveis de privacidade, ou seja, você escolhe desde as tramas mais fechadinhas até as tramas mais abertas, desde a menos transparente até a mais transparente, e elas são super indicadas para ambientes que você quer uma certa translucidez, não é nem aquela cortina blackout que é totalmente opaca,
e também não é como uma cortina voal que é totalmente leve e transparente, é um meio termo aí. Como todos nós sabemos, a cortina blackout ela é interessante para você colocar numa sala de TV, dentro do seu quarto, inclusive, como eu falei, você pode fazer uma sobreposição de cortinas, mas ela é totalmente opaca. A função da cortina blackout é tapar totalmente a iluminação e ventilação, tanto a visão de dentro para fora quanto a visão de fora para dentro. Por isso que ela tem um tecido até um pouco mais grossinho, como você pode ver aí nos exemplos. As mais utilizadas são branca, off-white, cinza claro, até mesmo a preta, mas tome um cuidado aí com o tipo de cor que você vai escolher. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de cortinas. A iniciar pela cortina romana, que é aquela que possui gomos que você vai subindo gomo a gomo, e elas são muito interessantes para áreas residenciais. É uma das que eu mais especifico quando eu quero tapar somente uma janela de um quarto de solteiro, um quarto ali de adolescente, enfim, até mesmo um quarto de casal. Já fiz projetos assim em que eu coloquei somente a cortina romana. Ela é super elegante, tem vários tipos de tecidos, desde os mais translúcidos e transparentes até os mais opacos, como a cortina blackout, e tem inúmeras cores. As que eu mais indico para você é branco, cinza claro, creme, essas cores neutras para deixar o ambiente mais elegante. E você pode também fazer uma sobreposição de cortinas, como por exemplo a cortina romana com uma persiana, ou pode ser a cortina romana com um tecido de linho por cima, pode dar até essa sobreposição de linhas, né? A cortina romana, ela tem a linha mais horizontal e você pode vir com uma cortina de cima a baixo. Agora falando um pouco sobre a cortina rolô, ela é parecida com a cortina romana, porém é um tecido único, que você vai regulando e ela sobe por um rolo que fica lá em cima no seu forro. Essa cortina rolô, pessoal, vou ser bem sincera, eu prefiro a cortina romana. Mas se você quiser optar pela cortina rolô, fica super bonita quando você escolhe uma cor bem clarinha, tipo um branco, um creminho. São as cores que eu indico aí, se você quiser optar por essa cortina rolô. E tem o último modelo, que são as cortinas comuns que a gente vê por aí, por exemplo, a cortina voal, a cortina em linho, que são cortinas de ponta a ponta da parede. E aí eu vou te dar uma dica que, por exemplo, se você tiver uma parede muito pequenininha na sua sala de TV, você pode cobrir toda a parede, mesmo que a sua janela ou a sua porta ali para varanda seja menorzinha. Então, por exemplo, se você tiver uma porta ali de 2 metros de largura e tiver uma parede de 4 metros, 5 metros, cubra toda essa parede de ponta a ponta. O segundo item são os objetos de contraste. Tudo que chama atenção na ambientação daquele espaço. É algum objeto decorativo que traz a sua autenticidade, do seu gosto. Por exemplo, pode ser uma poltrona que você viu em alguma loja que tenha um design diferenciado, com um estofado mais colorido, ou pode ser um vaso mais imponente, com uma folhagem colorida, se você gosta de plantas, ou até mesmo quadro, algum quadro de um artista, um quadro maior que você pode colocar atrás do seu sofá, ou até mesmo ali perto do canto alemão, algo que tenha a sua personalidade. Pode ser até mesmo de memória afetiva, uma cristaleira antiga da família, você pode até reformar ela e colocar numa decoração contemporânea. Não é porque você vai colocar algum móvel antigo na sua decoração que você vai deixá-la envelhecida. Depois desse vídeo, dá uma espiada nesses outros vídeos que eu vou colocar aqui embaixo, que eu falo de decorações que não se usam mais. Mas fato é que tudo que tem relacionado à memória afetiva ou a peças artesanais também dão uma caracterizada mais autêntica na sua decoração, independente do estilo. Roupas de cama, no geral, eu sempre indico que tenha cores mais neutras. Pode ser um off-white, branco, salmão bem clarinho, cinza claro. Todas essas cores que não enjoam com o tempo, que passam aquela sensação de elegância, até mesmo florais. Pode ser florais, assim, mais delicados, ficam muito elegantes na decoração. E falando um pouco da qualidade desses jogos de lençóis que a gente vê aí para comprar na internet, evite, pessoal, aqueles microfibra e poliéster, porque são materiais que não resistem com o tempo e também não tem aquela sensação de conforto, de maciez. O que eu vou indicar para você é que sempre compre 180 fios, no mínimo, 100% algodão, porque são lençóis e são tecidos
que trazem aquela sensação de maciez, de conforto, sabe? Outro item que você precisa pesquisar, testar, talvez ir lá na loja, sentar, verificar se é de acordo com o que você deseja, ver a durabilidade do tecido, ver como que é a estrutura, a qualidade da estrutura, é o sofá, pessoal, porque além de ser um alto investimento, você precisa ter um sofá que dure anos e anos e ao mesmo tempo que tenha um tecido de qualidade. Então eu vou falar aqui 4 tecidos que eu mais indico e um tecido que eu não indico tanto. Depende da sua intenção, da intenção que você tem com aquele sofá. Mas se for durabilidade e conforto, esses 4 são os que eu mais indico. A iniciar pelo sofá chenille, eu tenho ele em casa, eu super recomendo. Ele é composto de algodão, viscose, seda, poliéster e lã. Ele é muito firme, porém tem um tecido num aspecto meio onduladinho assim e mais delicado. Ele é semi-impermeável, ele nem é tão impermeável sim, mas também ele não é tão permeável como o suede, que eu já vou falar logo adiante. Outro tecido, pessoal, é o couro sintético. Ele possui uma ótima praticidade quando você tem, por exemplo, um pet que sobe ali no seu sofá e quer fazer ali um xixizinho, enfim. Ele é mais impermeável, o couro sintético, e ele possui uma estética muito agradável, ele imita o couro natural. Eu também indico para decorações contemporâneas, industriais, fica muito bonito. Um terceiro tipo de sofá é o sofá em linho. É considerado um dos melhores tecidos de sofá, porém tem um custo mais elevado. Ele possui essa sensação de maior assim rusticidade, mas ele combina super bem com uma decoração contemporânea, com qualquer estilo de decoração. Um sofá em linho é aquele considerado um sofá super elegante. Porém, como eu falei, o custo é um pouco mais elevado e ele é de certa maneira impermeável. Ele é um pouquinho mais impermeável que o sofá chenille, tá? Então ele não absorve tantos líquidos e também não mancha tanto quanto os outros sofás, por não absorverem tanto líquido e sujeira como esse que eu vou falar agora, que é o suede. Ele é super permeável, então qualquer coisa que jogar ali vai sim passar pelo tecido. Embora seja um dos mais utilizados no Brasil, justamente pelo seu custo, que é baixo. Você pode comprar, o que eu mais indico, pessoal, nesse tecido, é o branco, é o creme, cores neutras clarinhas, e eu não indico cores escuras como marrom e cinza escuro, principalmente se for aqueles reclináveis muito parrudos que dão uma sensação de peso no ambiente. Outra cor que eu recomendo para um sofá suede é o verde musgo. Deixa a decoração mais interessante quando você quer ter um estilo ali na sua sala de estar. Outro sofá que eu falei para vocês que eu não indico, embora eu ache ele muito lindo, o tecido é muito lindo, é o tecido de sarja. Ele é muito resistente, porém ele é áspero, não traz muito essa sensação de conforto. Então, se a sua intenção é ter um sofá confortável e ao mesmo tempo durável, eu não indicaria esse. Apesar da sua resistência, apesar de ser muito bonito, não indico pelo quesito conforto. Ter um tapete causa aquela sensação de conforto e ao mesmo tempo, quando você tem um piso frio, como porcelanato, piso cerâmico, piso de cimento queimado, traz aquela sensação de aconchego, de acolhimento. Por isso que eu sempre indico, mesmo que a pessoa seja alérgica, sempre indico aqueles tapetes anti-alérgicos que têm a pelagem mais curta. Mas falando especificamente das cores que eu mais indico, vou falar 3 opções. A primeira delas, independente do tecido, cores neutras, branco, off-white, creme, cinza claro, essas cores que não vão te enjoar. Tem um outro modelo de tapete, que são aqueles tapetes que trazem a sensação de rusticidade. São tapetes de fibras naturais ou de sisal. Eles possuem certa cor, né? Às vezes um terracota, creme, marrom, traz aquela sensação de rusticidade, mas combina com qualquer estilo de decoração e eu acho eles muito elegantes, são muito lindos. E um terceiro modelo de tapete que eu também acho que possui assim uma personalidade e que eu super indico são tapetes preto com branco. Mas tome cuidado com o modelinho de tapete que você for escolher, preto e branco. Se você gostar desses modelos que eu estou te mostrando, é esses
nesse estilo de composição que eu indico para você. E agora falando um pouco das madeiras. As madeiras, em qualquer ambiente, principalmente quando você quer ter uma decoração atemporal, aplicar a madeira é um coringa na decoração, pessoal. A madeira pode ser aplicada no piso, por exemplo, piso de madeira, piso laminado, piso vinílico, clicado, colado. Você pode aplicar a madeira nas paredes, tendo um ripadinho, ou no seu forro, ou até mesmo nos móveis. A madeira traz essa sensação de acolhimento, de aconchego. A madeira é uma escolha certa na decoração, é uma decoração indispensável. Mas aí eu vou te indicar madeiras que trazem essa sensação de acolhimento, que são aquelas madeiras que são um pouquinho mais alaranjadas. Por exemplo, frejó, carvalho, tauari, são madeiras um pouco mais amareladas, não são aquelas madeiras com fundo acinzentado. Essas aí eu não indico. Fundo acinzentado em madeira não traz aquela sensação gostosa que a madeira traz, né? O papel da madeira é trazer essa quentura para o ambiente. Por isso que eu te indico madeiras mais avermelhadas, mais alaranjadas. Outra coisa indispensável para uma boa decoração são as cenas de iluminação. De você não ter aquele ambiente com uma única iluminação branca, que não vai deixar confortável e aconchegante a sua sala, seu quarto. Misturar as cenas de iluminação significa que você pode ter uma iluminação mais branca, por volta de 3500 Kelvin, que é aquela iluminação geral, e outra complementar, que pode ser feita numa fitinha de LED embaixo de armários. Essas fitinhas, tudo 2700 Kelvin, pessoal. Ou uma iluminação mais amarelada num abajur, numa luminária de piso ali do lado do seu sofá, do lado de uma poltrona de leitura. Pintura, o que falar sobre ela? Não tô falando de pintura que você tem uma parede totalmente destacada ali na sua sala de estar ou no seu quarto. O que eu estou falando aqui é que vale a pena você investir numa boa qualidade de pintura, ter paredes bem acabadas, limpas, que já dão aquela sensação de leveza e organização para o seu lar. E se você optar por paredes brancas, aquele tom branco, gelo, enfim, você pode incrementar essa parede com esculturas de paredes, com quadros, espelhos, que vão dar uma incrementada na sua decoração. Mesmo que você seja discreto e você queira ter uma decoração mais clean, o que eu sempre sugiro, pessoal, é colocar aqueles tons off-white. Tom off-white nada mais é do que aquelas variações do branco. Por exemplo, você pode ter uma parede branca que puxa para o begezinho, ou uma parede cinza bem clarinho, e inclusive se você quiser ter um tom diferenciado na parede da sua sala, do seu quarto, eu fiz 2 vídeos muito interessantes dando sugestões de algumas marcas e cores de tintas, tanto de bege como de cinza. Vou deixar na descrição também. O penúltimo item é a escolha do estilo e de uma paleta de cores. Além de você pensar num estilo, aquele que se identifica mais com você, que vai trazer autenticidade para o seu lar, é imprescindível que você escolha uma paleta de cores que você se identifica e que se identifique mais com esse estilo. Por isso que eu sempre indico um site que se chama Pinterest, e lá você pode colocar estilo contemporâneo, e lá você vai ter uma noção das cores mais utilizadas, e você também pode escolher as cores, as fotos, aliás, que você mais identifica, com aquelas cores que você mais gosta. Eu sempre indico que numa paleta de cores você escolha 4, 5 cores, dentre elas uma de marcenaria. Todas essas cores irão definir os acabamentos dos estofados, as escolhas dos sofás, daquela peça de design que talvez você coloque para criar um ponto de destaque ali para sua sala, cores dos móveis, acabamentos no geral de pisos, de paredes. E para te ajudar, eu fiz 2 vídeos, um falando de estilos de decoração e outro falando em como você pode combinar 2 estilos diferentes. Você sabia que dá para combinar, por exemplo, o estilo rústico com o estilo industrial, o estilo contemporâneo com o estilo clássico, o clássico com o industrial? Tudo isso é possível na decoração, é só você estudar um pouquinho aí para saber como que você vai se orientar para a escolha desses 2 estilos ou até mesmo de um estilo único. Os adornos, eles só não são essenciais numa decoração minimalista, que é aquela que fala que o menos é mais, que não preza por objetos decorativos na sua decoração, mas aí é um estilo específico. Agora, se for outros estilos como contemporâneo, industrial,
rústico, você vai precisar colocar adornos para complementar essa decoração. Pode ser escultura de parede, esculturas normais, vasos vazios ou com folhagem, uma mesinha lateral, pode ser uma poltrona única, exclusiva, cestos de palha, mantas em cima de sofás ou da cama, peseira numa cama, enfim, são vários adornos que vão complementar e vão deixar a sua decoração mais interessante, sempre obedecendo aquela paleta de cores que eu falei para você no item anterior. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aqui nos comentários para mim qual dessas dicas te interessou mais, o que você mais curtiu nesse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!